de volta com o nosso Manhã da Piedade. Agora vamos falar sobre Covid-19. São muitas as dúvidas que nos cercam neste momento relacionadas aí à infecção, do novo coronavírus. E uma delas, com certeza, gente, está ligada à reinfecção, Uma pessoa que já teve a doença, será que ela poderá ser acometida novamente? Um estudo da Universidade de São Paulo, que está sendo conduzido pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, trabalha com a possibilidade de reinfecção pelo SARS-CoV-2, vírus que é causador aí da Covid-19. Os pesquisadores tentam identificar a recorrência da doença em uma técnica de enfermagem de 24 anos que teria testado positivo para o novo coronavírus 2 vezes em um intervalo de 50 dias. Bom, e é sobre este tema, então, que eu vou conversar agora aqui no programa com o médico clínico geral, o Dr. Diogo Ullmann. Dr. Diogo, bom dia, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, Síria. Tudo bem? Muito obrigado. Tudo ótimo. Doutor, como eu disse, são várias questões que geram muitas dúvidas aí nas pessoas de uma forma em geral, dúvidas ligadas à infecção, à reinfecção do coronavírus. Agora, esse processo de reinfecção, de fato, ele pode acontecer? Realmente, esse período que a gente está vivenciando aí, nada é normal, né? Se a gente for ver bem, né? Quando que a gente imaginaria estar passando por todo esse processo, né? E realmente o vírus, ele é um vírus muito novo, né? O Covid, o corona, ele vem de um animal, né? E infecta o ser humano, né? Então, todos os vírus, eles são realmente altamente mutáveis, tá? Então, eles conseguem produzir cepas diferentes, né? E que podem reinfectar as pessoas. Nesse caso do coronavírus, do Covid-19, dessa cepa que a gente está, né, nesse período todo, algumas pessoas, e tem alguns relatos no mundo inteiro, em relação a quadros de reinfecção, mas nada está totalmente comprovado, tá? Pois essa questão ela é muito complexa, porque muitas vezes o paciente ele pode ter infectado pelo vírus, as imunidade, o anticorpo, né, e foi reinfectado. Ou, às vezes, não foi feita uma boa coleta correta do vírus na primeira infecção, e aí sim, na segunda infecção, ele possa ter realmente o vírus. Mas nesse caso bem específico aí lá da USP, a gente teve esse estudo, que a coleta foi boa, né, e teve esse quadro de reinfecção, é que muitas vezes o vírus ele produz dentro do nosso organismo o anticorpo rápido, que é aquele IgM, que é Aham. o anticorpo, né, agudo, e aquela célula de memória, que é feita pelas células T do nosso organismo, que é aquele IgG, que é aquele anticorpo. Vai passando o tempo, geralmente, esse IgG pode diminuir também, tá? Mas não tem nada comprovado em relação a isso, e pode acontecer de um quadro de reinfecção, mas não tem essa comprovação científica ainda, tá? Essas são só especulações e estudos ainda que estão sendo realizados. Uhum. Nada de comprovação, então, por enquanto, viu, gente? Só estudos, só especulações. Agora, doutor, uma possível confirmação de casos de reinfecção, as pessoas que têm algum tipo de doença crônica, elas ficam mais suscetíveis a adquirirem aí, a contraírem a doença mais uma vez? Síria, realmente as pessoas que têm uma doença já grave, já em acompanhamento, ou crônica mesmo, mais estável, né? Por isso que é tão importante a prevenção e o cuidado, como hipertensão, diabetes, alguma doença pulmonar, né? Que possa diminuir a imunidade, né? Quando a pessoa tem a infecção aguda, a dificuldade é em produzir o anticorpo frente ao vírus. Mas não é só nesse caso do vírus, tá? É em qualquer infecção, tá? Ou bacteriana. A gente sabe que os pacientes idosos sofrem mais, tá? E a gente está vendo altos graus de contágio em relação a isso, tá? Mas a questão da reinfecção, por ser mais idoso, ou que tenha menor imunidade, ou que já tenha uma doença pré-existente, ainda não tem nada comprovado nesse sentido também, tá? Uhum.
Doutor, pessoas que já tiveram a doença, né? Passaram por todo o processo, ficaram em isolamento, fizeram tratamento, ficaram internadas ou não, né? Mas o fato é que elas tiveram, testaram positivo e já tiveram a doença. A partir desse momento, que elas já estão boas, elas devem ter os mesmos cuidados que uma pessoa que nunca teve a doença em relação à prevenção ao coronavírus? Essas pessoas realmente que já tiveram a doença, elas que já foi comprovado pelos testes, tá? Porque às vezes a gente teve a doença, mas a gente não comprovou depois lá a produção do anticorpo, né? Por mais que a gente saiba, né, que a gente tem a célula de memória daquele anticorpo, aquela célula que nos protege como se fosse uma vacina, né? A vacina nada mais é do que o vírus atenuado que faz com que o nosso organismo produza o anticorpo frente a alguma infecção. E em relação a isso, é como se a pessoa já tivesse sido vacinada, tá? Então, ela tem que ter os cuidados? Sim, ela tem que ter sempre os cuidados, né? Não é só por conta do corona. Lavar sempre as mãos, usar a máscara, isso aí a gente recomenda sempre, tá? Mas não quer dizer que, pelos estudos, de novo, ela não vai estar sendo reinfectada com o coronavírus. Ela pode pegar um outro vírus, como o H1N1, que é muito comum e que também tem sérios problemas dentro do nosso organismo, né? Ou alguma bactéria ou alguma coisa nesse sentido. Ai, Então, a prevenção ela tem que ser feita mediante não só a questão do corona, mas a todas as outras doenças que todo o nosso organismo pode estar suscetível, né, no dia a dia. uhum. A pessoa teve a doença, então, é como se ela tivesse sido vacinada, mas mesmo assim ela precisa ter cuidados de higienização com as mãos, usar máscaras, todos os cuidados que a gente tem no dia a dia. Eu falo gente, quem ainda não foi afetado, né? Quem não adquiriu a doença. É isso aí, com certeza. Tem que Tá. se prevenir sempre, né? Doutor, tem uma pergunta aqui da Luísa Clemente, da cidade de Governador Valadares. Um abraço para Governador Valadares, obrigada pela participação. Ela está perguntando o seguinte: quem já teve a doença deve evitar contato com quem está infectado? Luísa, assim, realmente, volta àquela questão, né? O que acontece, né? A gente já criou o anticorpo. Eu já tive o contato, já peguei o vírus e já criei a imunidade frente a esse vírus, tá? Existem muitos estudos mostrando relação de reinfecção, mas nada comprovado, tá? Então, a precaução sempre é o melhor remédio, tá? A prevenção, com certeza, é bem melhor remediar nesse sentido do que, né, às vezes a gente achar que está tudo bem, que nada vai acontecer, porque às vezes pode ser um outro vírus, né? Então, realmente, tem que se prevenir, tem que usar máscara, tem que lavar a mão, tem que se cuidar, sim, tá? Por conta de outras infecções, né? Mas que não tem comprovação ainda que você possa infectar novamente com outro corona, mas existem muitos estudos em relação a isso, tá? E que a gente sabe que o vírus ele pode ser muito mutável, né? Todo vírus é assim, o H1N1 é assim, o influenza, né? Então, todo ano a gente toma uma vacina diferente, porque são outras cepas, né? Então, realmente, isso aí tem que se prevenir sempre. Tá. Agora, doutor, para fechar a nossa conversa, quem já foi diagnosticado com o novo coronavírus, essa pessoa ela está mais propensa a desenvolver outras doenças no sistema do aparelho respiratório? Depende muito de como que foi o quadro, tá? Então, assim, como que o vírus agiu dentro do meu organismo, né? Então, a pessoa que tem um quadro de imunidade mais baixo, que já tem alguma doença, que não, às vezes não faz tanto acompanhamento e não controla muito, né, como diabetes, hipertensão, ou pacientes que já tiveram um quadro de AVC, ou que já, né, que a gente sabe que pode diminuir muito o quadro de anemia, tem uma doença pulmonar também, né, ou a asma, ou tabagista, né, então essa pessoa, ela tem que ter esse cuidado, né, realmente para não deixar frente novamente à questão da reinfecção, porque outras doenças elas vêm, mas a questão desse sentido da imunidade, ela tem que ter sempre a prevenção. Então é muito importante as pessoas estarem controladas das doenças com o seu médico, tá? Fazer a prevenção ela é muito mais importante do que geralmente tratar a doença em si, porque se a gente
dar um passo antes, a gente consegue controlar melhor, a imunidade melhor e a gente consegue passar por outras doenças que possam vir, né? Então, esse período aí realmente está mostrando muito para a gente essa importância do cuidado da saúde, né, e do acompanhamento frente à prevenção sempre. Certo, doutor Diogo Uma, muito obrigada, viu, pelas informações, por atender o nosso chamado e por participar aqui conosco, levando informação no momento em que as pessoas têm tantas dúvidas, né, sobre aí esse novo coronavírus. Um ótimo dia e até a próxima. Obrigado, Síria. E a gente vai agora para um rápido intervalo comercial e eu volto já, porque daqui a pouquinho tem a reflexão sobre o Evangelho do Dia e a consagração à Nossa Senhora da Piedade.